Bem-vindos a mais um resumo. Peço que deem like para apoiar o canal e deixem seus comentários sobre o que acharam da história. Caso desejem uma continuação, deixa aí nos comentários. Então bora para a história. Após o protagonista ter derrotado os zumbis, Xiao Tongtong segura Bai Ping nos braços e chama pelo seu nome, pois ele foi mordido pelos zumbis. Ele tenta falar com ela. No entanto, cospe sangue. Ao ver isso, Xiao Tongtong chora. Xiao Yu pergunta ao protagonista se eles podem fazer algo em relação ao estado de Bai Ping. Ao ouvir isso, Xiao Tongtong pergunta se realmente algo pode ser feito para ajudar o seu namorado. O protagonista rapidamente procura por zumbis para matar. Ele encontra um zumbi por perto, então o mata para adquirir um núcleo evolutivo. O protagonista leva o núcleo até Bai Ping e o manda comer. Todavia, Bai Ping fica com medo de comer o núcleo, pois este veio dos zumbis. O protagonista, ao ouvir isso, fica com raiva. Então diz que perdeu muito tempo procurando o núcleo e faz Bai Ping engolir o núcleo evolutivo à força. Após um tempo, Bai Ping sente o poder do núcleo percorrer seu corpo, gritando com a sensação do poder sobre o seu corpo. Xiao Tongtong, ao ver que Bai Ping está mais calmo, pergunta como ele está. Ele diz que a dor que sentiu sumiu e fala também que se sente mais forte, achando que adquiriu algum tipo de poder. Xiao Yu explica que ele comeu um núcleo evolutivo e conta também que algumas pessoas matariam para comer aquele núcleo evolutivo, enquanto ele ficou reclamando. Bai Ping, ao ouvir isso, fica com vergonha e pede desculpa para ela. Então, fala que tudo isso somente aconteceu porque eles não ouviram uma mulher chamada Wang. Xiao Yu pergunta quem seria a mulher chamada Wang. Xiao Tongtong fala que a mulher de sobrenome Wang é uma senhora de idade. Algumas pessoas falam que ela teve uma psicose, por conseguinte, ela ganhou o poder de ver o futuro. Ao tocar no assunto poder, Bai Ping fala novamente que sente a sensação de que ganhou o poder. O protagonista conta que todos os evolucionistas têm o próprio poder e fala que Bai Ping deve testar a habilidade que tem. Ao ouvir tudo isso, Bai Ping testa a nova habilidade na Xiao Tongtong. Ela fala que não consegue se mover, e Bai Ping começa a se movimentar, fazendo Xiao Tongtong começar a fazer os mesmos movimentos. Ele começa a rir, pois sua habilidade funciona. Ela fica irritada, então manda Bai Ping parar. O protagonista descreve a habilidade de Bai Ping como uma habilidade de classe desastre chamada marionete. Ele fala para Xiao Yu que essa habilidade não é muito diferente da dela. Xiao Yu, ao ouvir isso, fala que a habilidade dela é muito melhor. Depois de saírem do local onde estavam, eles chegam até o esconderijo onde Xiao Tongtong e Bai Ping ficam. Bai Ping bate na porta. Nesse momento, um sobrevivente pergunta quem está do lado de fora. Bai Ping chama o sobrevivente de Tio Zhan. Este logo reconhece Bai Ping. Após abrir a porta, percebe a roupa rasgada de Bai Ping, então pergunta o que aconteceu. Xiao Tongtong conta tudo o que aconteceu. O sobrevivente, ao descobrir que Bai Ping foi mordido, entra em alerta. Bai Ping tenta relevar o assunto. No entanto, o sobrevivente Zhan fica meio receoso em deixar Bai Ping entrar. Nessa hora, a velha Wang pede para deixar Bai Ping e seu grupo entrar no esconderijo. A velha Wang começa a tossir por causa da idade. O sobrevivente de nome Zhan fica preocupado com ela. No entanto, ela pede novamente para deixá-los entrar. Ele, apesar de relutante, os deixa entrar, então se desculpa com todos. Todavia, avisa que Bai Ping deve ficar sob a vista dele. A velha Wang pede para deixá-la sós com o protagonista e Xiao Yu. O protagonista pensa que a vovó Wang não é uma pessoa comum. Depois de chegarem a outro local do esconderijo, Xiao Yu oferece uma cadeira para a vovó Wang se sentar. Ela agradece a Xiao Yu, então dá o colar que está usando para Xiao Yu. Vovó Wang explica que o colar será útil para ela no futuro. Xiao Yu aceita o presente da vovó Wang e agradece. Após isso, a vovó Wang pede para dar uma olhada neles. Ela usa sua habilidade para ver o futuro dos dois. Os olhos dela ficam azuis. Nesse momento, o protagonista entra em alerta. A vovó Wang começa a rir depois de ver o futuro do protagonista e Xiao Yu. Os dois ficam sem entender absolutamente nada.
A vovó Wang vai até Xiao Yu e diz que não importa o caminho que ela ande, não é para ter medo. Ainda diz que ela é a pessoa mais perfeita na Terra atualmente. 1. Isso deve ter relação com o sangue da Xiao Yu. A vovó Wang começa a tossir, e Xiao Yu fica preocupada com ela. Todavia, o protagonista pede para ela ser mais específica. Então, ela diz para eles irem para o sul depressa, ainda diz que precisam alcançar o limite da evolução e os manda sair logo, pois é perigoso por causa de algo que está vindo. Vai dar merda, essa profecia tá muito embaralhada. O protagonista pergunta que tipo de perigo é esse que virá. Nesse momento, a vovó Wang cai desmaiada no chão. Xiao Yu checa a respiração dela, no entanto, fala que a vovó Wang se foi. Hip, vovó Wang, mal apareceu e foi de base. O protagonista se pergunta o que será que ela queria dizer antes de morrer. Xiao Yu fica olhando para o colar, então pergunta o que seria esse colar. O protagonista segura o colar e, ao olhá-lo, fala que não sente nada estranho. Ele diz para Xiao Yu que deve ser um colar comum. Ele tenta duplicar o colar, todavia, não consegue. Xiao Yu pergunta o porquê de ele não conseguir duplicar o colar. O protagonista fala que mesmo sendo de nível 3 não consegue, por isso pede para Xiao Yu reforçar o poder de duplicação. Ele tenta novamente, mas mesmo após Xiao Yu reforçá-lo, não consegue. Então, fala que sente seus poderes sendo drenados, mesmo sentindo que seu poder não está ativando. Eu acho que essa pedra que está no colar é algum tipo de pedra que acumula energia. Fala também que é como ter um caminhão cheio de areia e estar de frente para um mar sem fim. Deixa nos comentários se você entendeu. Xiao Yu fica surpresa e sem entender o que ele quis dizer. Do lado de fora do quarto onde estão, algumas pessoas olham para cima e se perguntam o que está acontecendo. O protagonista fala para eles irem checar o que é. Ao olharem para cima, o protagonista avista uma rachadura. O céu começa a rachar, no meio dessa rachadura saem minotauros. Depois dos minotauros, saem outros tipos de criaturas. As pessoas começam a prestar atenção na rachadura no céu. O protagonista fica preocupado por serem minotauros. Xiao Yu fica surpresa em ver tantos minotauros. O protagonista explica que eles são uma raça alienígena que vive entre as diversas dimensões. Conta que são considerados apenas uma espécie fraca perto de outros demônios, contudo, caso ataquem em bando, não podem ser subestimados. Um minotauro cai perto deles. O minotauro percebe eles por perto, então vai na direção deles para atacar. Os sobreviventes ficam com medo. Um sobrevivente leva um ataque em cheio que o manda direto para a parede mais próxima. O minotauro grita para o protagonista. Ele rapidamente desfere um ataque com sua lança, matando facilmente o minotauro. Nessa hora, ele fala para os sobreviventes que o sigam caso queiram sobreviver. Xiao Yu vai até o grupo de sobreviventes segurando vários núcleos evolutivos. Então fala para eles que ganharão força e poder caso consumam um. Todos ficam receosos, todavia, Bai Ping explica como foi salvo por eles e o que aconteceu ao ingerir o núcleo. Ao ouvirem tudo, eles aceitam. O protagonista fala para Bai Ping que os monstros serão atraídos para ele por causa do seu nível de poder, por isso ele deve levar todos para se esconderem. Bai Ping agradece. O protagonista fala para Xiao Yu que eles precisam mudar de local para lutar, pois quer usar os monstros para testar o nível de poder que ele tem atualmente. Ela concorda. Em outro momento, os minotauros estão destruindo o que tem pela frente. Alguns zumbis tentam atacar os minotauros, todavia, são muito fracos. O minotauro agarra o zumbi e o esmaga no chão. O protagonista aproveita essa oportunidade, então desfere um ataque que parte o minotauro no meio. Rapidamente, sai desferindo ataques nos outros minotauros que estão por perto, conseguindo dar um fim a todos eles. Xiao Yu fala para o protagonista que esses minotauros não são tão assustadores como ele disse. Com o nível de poder deles, os minotauros parecem fracos. Por que ela foi falar isso toda vez que alguém faz um comentário desse, acontece alguma merda? O protagonista e a Xiao Yu continuam matando os minotauros, contudo, mais deles aparecem a cada momento que a batalha se prolonga. O protagonista fica preocupado, pois com o passar do tempo,
ele e a Xiao Yu ficaram cansados. Por que a Xiao Yu não usa logo a habilidade dela de controlar os outros? Ele grita para Xiao Yu, dizendo que eles precisam sair de onde estão, pois senão serão cercados. Ela concorda. Assim, eles fogem do local. O protagonista vai até um banco que tem as janelas blindadas, então abre um buraco com a sua chama. Eles adentram o local. O protagonista fala que com esses vidros à prova de balas será difícil para os minotauros passarem. Enquanto ele falava, os minotauros quebram facilmente os vidros à prova de balas, assim entram no local. O protagonista fica surpreso por eles passarem muito fácil. Ha ha ha, tá ferrado. Xiao Yu pergunta o que eles deveriam fazer. Ele, percebendo que não vai ser fácil sair dessa sem luta, faz com que a sua habilidade de fogo ardente cubra parte do seu corpo. Então, fala que eles terão que forçar um caminho. O protagonista, usando seu poder, lança um ataque chamado Inferno Ardente, que consome uma boa quantidade de minotauros que estão do lado de fora do banco. Xiao Yu fala que está um pouco cansada. Ele, percebendo a situação, reclama que os minotauros não param de chegar. Para piorar a situação, ele percebe que algo está vindo. Com isso, um minotauro vem até ele. Ele se pergunta o que seria isso. Ao prestar mais atenção, um minotauro com uma armadura dourada fica de frente com ele. O protagonista fala que o minotauro dessa vez não é qualquer um, pois esse é mais forte que muitos zumbis de nível 2. Xiao Yu parte para cima do minotauro para atacá-lo. O protagonista grita mandando ela correr. No entanto, antes que ela pudesse fazer, ela é atingida por um soco do minotauro-chefe. O protagonista fica irritado após ver sua irmã sendo ferida, então parte para cima dando uma estocada com sua lança. Todavia, o minotauro segura facilmente a lança com os dedos. O protagonista percebe que não é tão forte para derrotar facilmente o minotauro, mesmo assim fica convencido que pode derrotá-lo com suas chamas. Assim, ele as utiliza no minotauro, que tem seu corpo coberto pelas chamas. Ele força cada vez mais a chama enquanto mentalmente pede desesperadamente que o minotauro queime. Ha ha ha, esse foi um dos poucos protagonistas que eu vi em uma Inua ficar desesperado. Após as chamas se extinguirem, o minotauro fica totalmente debilitado, assim ele cai no chão quase morto. O protagonista aproveita a oportunidade para dar um fim de vez no monstro. Contudo, a Xiao Yu pede para ele esperar. Ele fica olhando o que ela pretende fazer. Ela corta sua mão e deixa seu sangue adentrar no minotauro. Ao ver isso, ele lembra da habilidade dela. Até que enfim usaram a cabeça. Ela então revive o minotauro, o chamando de Picamou. Leve referência. O minotauro-chefe fica de frente para os outros, porém, como está muito debilitado por ter sido queimado, cai de joelhos no chão. O protagonista lamenta por ele estar tão fraco. Xiao Yu usa sua habilidade mais uma vez, falando que ainda tem uma carta na manga. Desse modo, o minotauro é fortalecido e curado. O protagonista pergunta o que ela fez. Xiao Yu fala que o sangue dela atualmente pode curar e ainda reforça aqueles que ela escraviza. O minotauro agora controlado pela Xiao Yu não perde tempo indo diretamente combater os outros minotauros. Ele facilmente derrota e domina os outros. O protagonista pede para Xiao Yu escravizar outros minotauros. Assim, ela faz, gritando para o seu minotauro segurar outro, então usa sua habilidade, conseguindo mais um para sua coleção. O protagonista fica confiante, pois agora a batalha ficará mais fácil. Xiao Yu ordena que os minotauros controlados tragam outros para ela. Assim, os minotauros lutam para trazer mais, com isso, Xiao Yu vai escravizando mais e mais minotauros. Ela fala que usando o reforçamento na sua habilidade de sangue pode escravizar 12 minotauros no total. Dessa maneira, usa sua habilidade de reforçamento nos minotauros, deixando assim seus minotauros mais fortes que os outros. O protagonista, sem acreditar no que está vendo, fala que ela está trapaceando. Se eu fosse ele, ia querer que ela trapaceasse mais ainda, contanto que eu saísse vivo dessa. Ela aproveita a situação. Todavia, algo acontece que chama a atenção dela e do protagonista. Ele fala que o som que está sendo ecoado parece ser de uma rachadura dimensional.
Se eu fosse eles, me esconderia, pois com certeza nada de bom pode vir dessa rachadura dimensional. Os minotauros que estavam atacando eles ao escutarem o barulho fogem do local. A Xiaoyu, aproveitando a situação, manda os seus minotauros atacarem. O protagonista fala que algo de errado não está correto. Com certeza, meu nobre, pode sair daí, porque vai dar muita merda. Ele então decide ir até o terraço para ver o que está acontecendo. Porque cara, faz isso, não foge daí. Já no terraço do prédio, o protagonista e a Xiaoyu contemplam o que está para acontecer. O protagonista parece saber o que seria esse tipo de rachadura. A Xiaoyu pergunta por que ele está tão preocupado e ainda fala que ele não precisa se preocupar, pois ela tem um exército de minotauros. Ele fala que essa rachadura é diferente, porque não é natural, pois é como uma ruptura entre dimensões. Ele fala que essa rachadura está sendo forçada a abrir. Lá vem um problemão. Eu falei que era para eles fugirem. O quão poderoso não deve ser a criatura que está saindo da rachadura? O protagonista explica que para abrir uma rachadura dimensional requer muita energia para mantê-la aberta. Assim, diz que somente um monstro de nível divino poderia fazer algo do tipo. Eu avisei. Ele, ao ver a rachadura quase sendo concluída, fica nervoso, então fala que precisam sair logo dali. Agora é tarde. As pessoas somente querem resolver as coisas quando já deu tudo errado. Nesse momento, um ser fala com eles e pergunta por que já estão indo embora, pois gastou muita energia para abrir a rachadura dimensional. Então, fala para eles ficarem. Após conseguir sair da rachadura dimensional, uma mulher que parece um demônio desce para o local onde os dois estão. A mulher demônio fala que faz muito tempo desde que veio à Terra. Ainda fala que há presas deliciosas para caçar. A Xiaoyu fala que é somente uma garotinha, então a pergunta como ela chegou até onde estão. O protagonista fala para ela não se deixar enganar pela aparência, pois é um alien. Ainda diz a ela para não baixar a guarda. A mulher fica sem palavras por um breve momento, com isso fala que a Xiaoyu é a escolhida. Assim, diz se chamar Xuelizi. Escolhida em A vovó Wang falou bem da Xiaoyu. Agora essa mulher de outra dimensão, o sangue carmesim da Xiaoyu deve ser muito precioso e poderoso. A Xiaoyu, sem entender, pergunta por que ela, a Lizzie, fala que não há muitas coisas que a chamem a atenção na Terra. Entretanto, fala que uma pessoa deliciosa como ela está aqui. Em que sentido ela quis falar isso? A Lizzie faz uma proposta para Xiaoyu, falando que o mundo ainda é perigoso para ela no momento. Então a chama para seguir. Caso aceite, ela poderá providenciar que ela fique segura dos perigos desse mundo. O protagonista fala que tudo o que ela quer é manter a Xiaoyu como alimento. A Lizzie fala que no palácio onde vive, a Xiaoyu poderá sobreviver mesmo sendo uma comida. No entanto, fala que o protagonista não está qualificado nem como uma peste. A pergunta que fica é: você que está assistindo aceitaria essa proposta? Lembre que o apocalipse só vai piorar e ficar cada vez mais perigoso. Comenta aí para eu poder ver a sua resposta. O protagonista, ao ouvir o que ela falou, fica irritado. Com isso, fala que tudo que vê alguém brincando de ser Deus fazendo coisas sem sentido. Ainda a chama de arrogante. Então pergunta a ela se a pequena peste deve esmagar uma merda viva como ela. A Lizzie fica surpresa ao escutar isso vindo do protagonista. Ele, se preparando para a batalha, segura sua lança fortemente, então diz que ela é de uma raça alienígena aleatória que ele gostaria de matar. Ainda menciona que matou um monte mais cedo. Com isso, pergunta a ela se deveria adicioná-la à lista. A Xiaoyu, ouvindo isso, fica preocupada, pois percebeu que ele só está tentando assustar a Lizzie. A Lizzie, ao ouvir o que ele falou, fica irritada ao ser comparada com simples minotauros. Assim, diz que se ele soubesse o quão forte ela é e quem ela é, não estaria mais vivo. O protagonista, ao ouvir isso, fala que sabe o quão forte ela é. Ainda diz que nunca conseguiria derrotá-la. Todavia, o eu dela de agora é apenas uma projeção. Ela fica surpresa e pergunta como ele sabe. Mentalmente ele fica aliviado e agradece a Deus em acertar esse palpite.
O protagonista fala que ela apenas fica parada como uma idiota, tentando convencer a Xiao Yu a ir para o palácio com ela. Então diz que foi a partir desse momento que percebeu, pois ela apenas fica se vangloriando. Ainda fala que acha que a força dela nesse momento é muito menor que a dele. Ela fica irritada e diz que por ele estar a subestimando, não deixará isso passar. Ela rapidamente sai de onde está. O protagonista fica perplexo com a destreza dela. Em um instante, ela aparece na frente dele. O protagonista se defende com muita dificuldade do ataque dela. A lança do protagonista está quase quebrada com um ataque. Ela fala que ele tem bons reflexos. Ele rapidamente pede para Xiao Yu fortalecer, ela concorda. A Lizzie, ao escutar isso, fala que quer ver se ele consegue lutar contra ela. Assim, eles trocam golpes. A lança do protagonista se parte, e ela ri que a lança dele foi quebrada. Então diz que agora quer ver como ele se defenderá. O protagonista desvia do primeiro golpe, contudo, no segundo, ele é atingido. A Xiao Yu, ao ver isso, fica preocupada, mas nessa hora ele agarra a mão da Lizzie. Com isso, fica feliz porque poderá contra-atacar. Ela fica corada com isso e, com vergonha, puxa as mãos rapidamente. O protagonista fica surpreso com o que aconteceu e se pergunta como as mãos dela são tão escorregadias. Antes de perceber, ele leva um tapa no rosto da Lizzie. Ela, com vergonha, pergunta como ele ousa tratá-la dessa maneira. Enquanto falava, ela percebe um par de mãos por trás dela. O protagonista a agarra fortemente por trás. Eu acho que ela gostou. Ela, muito surpresa, o manda soltar enquanto chama de safado. Ele, com um olhar frio, se auto-explode junto com ela. Ela, com raiva, fala que irá cortá-lo em pedaços. O protagonista, sentindo toda a dor que o clone sofreu, fala que mesmo uma cópia reforçada não causa danos nela. Ainda diz que gastou metade da sua energia genética. Ela, com raiva, parte para cima dele para matá-lo de vez. Nessa hora, uma pessoa joga papéis encantados na direção da Lizzie. Ainda fala que não a deixará mais machucar o homem à sua frente. Ela fica surpresa, mesmo assim, ela desvia e pergunta quem ousa parar na hora da execução. Um homem com roupas que parecem ser de um monge prepara mais um ataque. Assim, lança mais um ataque. Ela se defende, todavia, o papel vira flechas de luz que a cercam e a amarram. Ela pergunta que tipo de magia seria essa. Ele a manda ficar quieta, então diz que nem mesmo os grandes deuses podem escapar das correntes douradas. A Lizzie usa toda a sua força para escapar das correntes douradas. Por causa disso, o monge percebe o quão forte ela é. A Xiao Yu fala que o homem é um taoísta e que as habilidades dele são boas. Ele, ouvindo o que ela falou, a avisa que, caso ela não ajude, as correntes douradas irão quebrar. O protagonista, muito eufórico, pede para Xiao Yu o fortalecer mais. Assim, ele começa a concentrar cada vez mais suas chamas. Após concentrar ainda mais as chamas, o protagonista pede para Xiao Yu focar em fortalecer as chamas dele ao máximo, ela concorda. Ele, nessa hora, usa todo o poder que tem para causar algum dano nela. O protagonista força tanto seus poderes que acaba se auto-ferindo. A Xiao Yu vai acudi-lo, perguntando o que houve. Ele, porém, fala que usou demais de seus poderes, por isso agora seu corpo está tendo várias lesões. A Lizzie, mesmo sendo atingida em cheio pelas chamas, grita contra o protagonista, a Xiao Yu e o taoísta. O protagonista fica sem acreditar. O taoísta fica furioso por ser derrotado por um demônio. Após ele falar isso, as roupas da Lizzie queimam, sobrando somente a parte de cima. O protagonista fez um bom trabalho, ha 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 ha. O taoísta e o protagonista ficam corados ao vê-la sem roupas. A Xiao Yu fica com ciúmes, então pergunta se o protagonista fez isso de propósito. Provavelmente ele deve ter feito, pois caso não tivesse feito isso, eles morreriam. Boa estratégia do protagonista, 100% aprovado. A Lizzie fica extremamente brava por causa da situação que está, então manda os dois olharem para outro lado. O pobre taoísta não consegue parar de sangrar com tanta emoção. Ha ha ha,
para um monge que vivia nas montanhas, isso é emoção demais. A Lizzie decide ir embora, porém, promete voltar para acertar as contas. Após ela ir embora, o taoísta se recupera. Ele vai até o protagonista e a Xiao Yu e se apresenta, então pergunta o nome deles. A Xiao Yu se apresenta, posteriormente apresenta seu irmão. O taoísta fala que os sobrenomes deles não soam como de irmãos, então diz que soa como se fosse pai e filha. A Xiao Yu fala que da próxima vez somente falará os sobrenomes. O taoísta fica sem graça, por causa disso pede desculpa, ainda diz que faz apenas um ano que fala com pessoas. A Xiao Yu indaga, perguntando se ele é apenas um taoísta, pois ele faz símbolos e magias. Ele fala que vem de um local chamado Kanshan Wudao, onde treinou desde pequeno com seu grão-mestre. O protagonista sente uma dor, a Xiao Yu e o taoísta, vendo isso, vão até ele para ajudar. O taoísta abre sua bolsa para pegar o kit de primeiros socorros, e a Xiao Yu fica feliz ao ver o kit. O taoísta fala que tem sido descuidado ultimamente, por isso tem levado o kit para qualquer lugar que vai, então fala para o protagonista se preparar. O jovem taoísta conta sua história, diz que era apenas um órfão. Quando seu mestre o achou, perguntou qual era o seu nome, e o jovem respondeu que o chamavam de faminto. O mestre, vendo toda a situação, falou que a partir de agora seu nome é Dão Yi. O jovem monge conta que foi levado até as montanhas para treinar, e em um piscar de olhos se passaram 10 anos. Nesse meio tempo, seu mestre morreu, e, entretanto, seu mestre voltou dos mortos. O jovem monge taoísta fica assustado com essa situação. O mestre zumbi tentou atacar, e o jovem taoísta, pensando que um demônio havia tomado o corpo do seu mestre, desfere um golpe fatal que mata o seu antigo mestre. A Xiao Yu fala para ele não se sentir mal, pois seu mestre agora está em um lugar melhor. O Dão Yi agradece, e conta que após o incidente procurou pelos meios de comunicações notícias, e encontrou pessoas que passaram pelas mesmas coisas. O jovem taoísta fala que ele e outros praticantes do taoísmo saíram das montanhas para salvar a humanidade. Ele explica que o mundo mudou, pois os demônios andam pelas ruas onde humanos uma vez andaram, e que as artes yin yang que ele pratica ficaram mais fortes. O protagonista pergunta o que ele irá fazer, e o jovem taoísta fala que irá sair dessa cidade, pois acha que apenas um desastre irá cair na cidade. O protagonista fala que isso é uma boa ideia, então o convida para ir com ele e a Xiao Yu para o sul. O jovem taoísta aceita a proposta, então diz que é bom ter companheiros para lutar contra comedores de gente. A Xiao Yu pergunta a ele se ele sabe que os mortos-vivos são chamados de zumbis, e ainda pergunta se ele nunca assistiu filmes ou séries. O Dão lhe fala que treinou com seu mestre desde a infância nas montanhas. Ela fala que foi bom para ele encontrar ela e seu irmão, pois eles poderão ajudá-lo mais para frente. Eles descem do prédio, assim vão para onde estão os outros sobreviventes. Chegando lá, o protagonista fica sem entender o que está acontecendo, então eles veem o Bai Ping brincando com um minotauro. O protagonista rapidamente mata o minotauro. Dá uma bronca no Bai Ping, falando que ele precisa conservar a energia genética, e ainda diz que ele precisa lidar com os zumbis, então o manda consertar a porta, porque senão mais zumbis irão entrar. O jovem taoísta vê o corpo morto da vovó Wang. O protagonista pergunta se ele a conhece, e ele conta que ela era uma mestra taoísta respeitada na região, e que se encontrou com ela algumas vezes quando era pequeno. O protagonista fala que ela o aconselhou a sair da cidade e ir para o sul. Em outro momento, o protagonista e a Xiao Yu estão deitados na mesma cama. A Xiao Yu toca no peito dele e fala que o peito dele é bem duro. Rapaz, eu falei que esses irmãos eram suspeitos. Ele fala que o que ela está tocando é uma cicatriz, então a manda ir dormir. Ela fala que ainda é muito cedo, por causa disso pergunta se deveria massageá-lo. O protagonista fala para Xiao Yu que ela não pode falar essas coisas, porque alguém poderá ouvir, então o que pensariam sobre eles. O jovem taoísta está falando para o seu mestre como está se saindo. Nesse momento ele escuta a Xiao Yu falando com o protagonista. Ao ouvir, se pergunta o que está acontecendo e se pergunta se os dois são mesmo irmãos. Ele fica envergonhado, por causa disso decide fazer mais talismãs. Já durante a manhã, a Xiao Yu fala que ele não parece ter descansado nada.
Por que será que o coitado não descansou? O jovem taoísta fala que ele ficou a madrugada fazendo mais talismãs para a viagem. O Bai Ping e a Xiao Tongtong encontram os três. O Bai Ping pergunta se eles não vão ficar por mais alguns dias. O protagonista agradece pela consideração. No entanto, fala que eles têm coisas urgentes para fazer. Ainda os alerta que a cidade não é mais segura e aconselha a sair o mais rápido possível dela. O Bai Ping fica sem palavras. Apesar de todo o clima, o protagonista fala que sabe como ele deve estar se sentindo e entende o apego pelo esconderijo. Todavia, ele fala que precisam sair logo, pois é uma emergência. Ainda o manda procurar os militares. O Bai Ping agradece. Em outro momento, o protagonista, a Xiao Yu e o jovem taoísta estão se dirigindo para o sul. A Xiao Yu fala para eles tratarem essa evacuação como férias. A Xiao Yu está achando que está em um parque de diversões. O protagonista alerta sobre os perigos que estão por vir. Ele diz que é mais perigoso estar numa região selvagem do que se escondendo em uma cidade. A Xiao Yu diz que sempre pensou que o local mais perigoso durante um apocalipse zumbi fosse uma grande cidade. O protagonista fala que esse pensamento é coisa de filme e série. Ele conta que em zonas selvagens há animais selvagens por toda a área. Ainda fala que deve existir hordas de carnívoros fora da cidade, então fala para ela baixar a guarda. Ela fica um pouco desanimada ao ouvir tudo isso. O protagonista fala para eles irem ver o Lin Feng. Ao chegarem no local, os guardas do local os mandam parar e perguntam quem eles são. O protagonista fala seu nome e diz que veio até a base para conversar com seu amigo Lin Feng, então pede para os guardas avisarem ao Lin Feng que o seu amigo Qin Yu chegou. O guarda fala que irá falar com o Major Lin Feng. Olha a cara desse guarda, deve estar muito louco de energético. O guarda fala para o protagonista que ele precisa esperar, pois um infectado humanoide apareceu, causando assim uma grande taxa de mortes. O protagonista fala que entende. Chega até ser estranho ver o protagonista ser compassivo com outras pessoas. Momentos depois, o Lin Feng chega para falar com o protagonista, então os leva para dentro da base. Adentrando no local, muitas pessoas estão jogadas nos cantos passando fome e dificuldade. Eu tinha até esquecido que isso é um apocalipse. Estava tão acostumado a ver o protagonista e Xiao Yu se dando bem que esqueci que pessoas normais deviam estar vivendo um verdadeiro inferno. A Xiao Yu fala para o Lin Feng que as pessoas parecem estar doentes. Ele explica que a força militar não pode fazer nada, pois não tem alimentos suficientes para saciar a todos os refugiados. Ainda conta que os militares não podem deixar essas pessoas viverem lá fora, então diz que suprimentos são dados para aqueles que conseguem lutar e proteger a base. Eles passam por um grupo de pessoas que estão discutindo por mais um pouco de comida. O Lin Feng, ao ver isso, vai até eles. Chegando perto, fala para eles pararem. Os homens falam que estão com muita fome. O Lin Feng fala que todos também estão com muita fome e dá um sermão neles. O homem com uma aparência abatida pergunta como eles podem lutar, pois todo o seu esforço é para guardar um punhado de comida. O Lin Feng, ao ouvir isso, fica irritado, com isso fala que há soldados que estão lutando com menos do que ele tem e não os vê reclamando. Então pergunta ao homem se quando ele estiver morto como ele poderia lutar para garantir um pouco de comida. Após essa discussão, o Lin Feng fala ao protagonista que há conflitos na base e que todos ficaram sem esperança. O protagonista explica que está na base para ver se o irmão do soldado Liu pode forjar uma arma para ele e que após isso irá embora para não causar mais problemas. O Lin Feng pergunta ao protagonista se ele pode ajudar em algo com a base. O protagonista explica a ele que, como o avisou antes, o manda se realocar em outro local, pois derrotar os insetos não será possível. O Lin Feng fala que entende, então diz que o levará até o ferreiro. Ao chegarem no local, o Lin Feng fala para o protagonista que precisa ir para outro lugar resolver outras coisas. O protagonista agradece e adentra no local com o seu grupo. Ao entrarem, a Xiao Yu pergunta o porquê de não levarem o Lin Feng com eles, pois ele somente morrerá se ficar na base. O protagonista explica que o Lin Feng não aprovaria essa atitude, pois ele é um homem de honra, diz que homens igual ao Lin Feng preferem morrer defendendo o local do que fugir e deixar as pessoas para morrerem.
O jovem taoísta concorda com o protagonista. Ao chegarem no quarto que o ferreiro está, a Xiao Yu reclama de o quão quente é o local. Ao entrarem, eles veem um homem forjando armas. O protagonista fica impressionado que o ferreiro é um evolucionista. O protagonista pergunta ao ferreiro se ele é o homem chamado Martelo de Ferro. O homem confirma. O protagonista o cumprimenta, falando seu nome e dizendo que é amigo do Lin Feng. Então, pergunta se ele poderia fazer uma arma. O ferreiro fala para o protagonista escrever em um papel e, quando terminar o que está fazendo, irá começar a forjar. O protagonista pergunta se o homem não pode acelerar, pois está com pressa. Nessa hora, o protagonista abusou da boa vontade, porque o ferreiro deve estar se matando de trabalhar. O ferreiro fica irritado e diz para o protagonista que ele terá que esperar. O protagonista tenta insistir, porém o ferreiro retruca falando que mesmo o protagonista sendo amigo do Major Lin Feng terá que esperar como qualquer outra pessoa. O protagonista, ao ouvir isso, fica sem palavras. Nesse momento, uma pessoa chega falando o nome do protagonista, a Xiao Yu o reconhece, chamando de San Wu. O capitão San fala para eles não se preocuparem, pois não está ali para causar problemas. Um homem que está perto do capitão pergunta se o homem na sua frente é o que derrotou facilmente o capitão San. O capitão fica feliz pelo protagonista estar na base, pois agora ele poderá se juntar ao time de subjugação. O protagonista o interrompe para dizer que não está na base para se juntar a ela, pois irá sair da cidade. Então, fala para eles fazerem o mesmo, porque caso fiquem na cidade, somente jogarão a própria vida fora. O capitão São chama de covarde novamente, ainda diz que estão fazendo isso para o bem de toda a cidade e fala que mesmo que eles morram, serão lembrados como heróis. O protagonista fala que eles só estão fazendo isso por fama, então pergunta a eles o que tem de bom ser famoso após ser morto. Conclui dizendo que os insetos arrasarão a cidade, assim não terá ninguém para lembrar do heroísmo deles. O protagonista fica entediado com a atitude deles, por isso fala que caso eles não vão ajudar a persuadir o ferreiro, é melhor que saiam do local. O homem que veio com o capitão San fica irritado com a atitude do protagonista. Por causa disso, ele se apresenta como Liu Zong e pede para lutar com o protagonista. Ainda diz que tem certeza que o protagonista somente venceu o capitão San por pura sorte. A Xiao Yu pergunta ao Liu se ele ou o capitão San é o mais forte. Os dois ficam surpresos. O Liu pergunta o porquê disso. Ela fala que isso não importa, pois cão que ladra não morde. Ainda diz que pode derrotar os dois com apenas um dedo. A Xiao Yu agora sim agiu como uma protagonista. O Liu fica irritado com a atitude dela, então diz que não se segurará só porque ela é uma mulher. Esse cara sentiu demais a patada. O ferreiro, ao ver tudo isso, os interrompe.